dar início à atividade 7.2, referente à classificação supervisionada da imagem Landsat. Para isso a gente vai precisar abrir a imagem Landsat, a pancromática que a gente criou, convertida em Sistema de Projeção Geográfica UTM. Então, a princípio, nós vamos partir para classificar essa imagem, né? Eu não estou usando a imagem totalmente cortada no limite do nosso município para facilitar a nossa análise, né? Depois que a gente fizer a classificação, é aí que a gente vai fazer o corte da imagem na região do nosso interesse. Enquanto isso, a gente trabalha com uma área além da área de estudo, né, para uma melhor definição. Para fazer essa classificação supervisionada, eu preciso criar alguns pontos de controle. O que seriam esses pontos de controle? Seriam indicativos na imagem do que se refere, né? Como por exemplo, aqui nós temos um bom exemplo, aqui claro, que é o ambiente aquático, né, nessa cor. Então nós temos que isolar diversos elementos. Para isso a gente vai criar 5 classes para isolamento, né, para esse exercício. Nós vamos isolar o ambiente aquático, a água, a vegetação natural, silvicultura, agricultura, o urbano e o solo exposto, né? Então são essas classes que nós vamos criar. Para isso a gente precisa criar um shape de controle. Então eu vou usar aqui meu ArcCatálogo, vou conectar a minha pasta, né, onde estão meus trabalhos. Dentro da pasta onde está a imagem, eu vou clicar com o botão da direita, novo, arquivo shapefile. Vou colocar de pontos de controle, ou áreas controle. Áreas controle. Não vou usar ponto, eu vou usar polígono, né? Sistema de projeção geográfica, UTM, Sirgas 2000, ok. Então aqui eu já tenho um novo arquivo. Antes de eu começar a digitalização, eu vou categorizar esses tipos. Então eu vou aqui entrar na tabela, Open Tabela de Atributos. Então eu vou criar uma nova coluna, né? Adicionar uma nova coluna, tipo, né? Que vai ser do tipo texto. Acho que 150 caracteres, mais do que suficiente. Então agora eu tenho uma nova coluna na minha tabela chamada tipo, para identificar a diferença. Quantos pontos de controle eu preciso fazer? Quanto mais, melhor? Não, né? Depende muito do que você precisa, né? Às vezes, pequenos pontos de controle, melhor resultado na saída. Às vezes, nós precisamos de mais pontos de controle. Então, isso é meio tentativa, erro e acerto, tá? Não tem muito um padrão pré-estabelecido. Então, para começar a edição, eu vou ativar a minha edição aqui das áreas de controle e eu vou abrir a tabela de criar feições dentro de área de controle, usando a opção polígono. Então aqui eu vou fazer dentro do ambiente aquático um pequeno polígono demarcando que essa área aqui, então digitalizei, cliquei com o botão da direita, finalizar a digitalização e agora eu vou atribuir os atributos. O que é essa área? O que seria esse ponto de controle? Então esse ponto de controle para mim seria água. Então dei o tipo água. Acabei de dar uma identidade a esse tipo aqui de elemento. Então vou minimizar, está aqui escondidinha a minha barrinha. Então a água está aqui. Tem outro pontinho de controle que eu posso usar aqui, ó. Então faço mais um pequeno polígonozinho. Finish, atributos, água também. Para facilitar, para não ter que ficar digitalizando toda vez, seleciona Ctrl C, né? Então estou usando o scroll do mapa para poder visualizar todas as áreas onde nós temos a presença de água. Então aqui tem mais água. Então vou precisar fazer em todo lugar onde tiver água? Não, a partir do momento que eu selecionar algumas áreas de controle, já umas 10, 12, já é suficiente. Eu não preciso mais do que isso para me satisfazer, né? Então 10 ou 12 é mais do que suficiente
para eu conseguir ter uma boa amostragem. Então até agora eu tenho as 4. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo parado no mesmo. Então ótimo. Acabei de selecionar o ambiente água, marquei os atributos, né? Agora eu vou aqui, ó, silvicultura. Então eu vou fazer silvicultura. Finalizar. Então eu vou colocar aqui a silvicultura. Vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C também para facilitar. Outra coisa importante, então eu digitalizo sempre próximo? Não. O ideal é você digitalizar, né, pontos amostrais em diversas áreas da imagem, né, contemplando todas as extremidades, inclusive o centro da imagem. Aqui eu estou usando só uma pequena porção, né, e quase que um local único para identificação disso. Então esse aqui é um tipo de silvicultura. Depois nós temos agricultura e área natural, mas eu vou procurar mais silvicultura. Olha aqui, mais silvicultura de um pixel diferente daquele que a gente está trabalhando. Então eu vou indicar que isso aqui também é uma silvicultura. Como que eu sei que isso é silvicultura, né? Isso é pela interpretação da imagem. Então você visualiza áreas com cultivo de silvicultura que a imagem é extremamente homogênea, né? Ela é homogênea, ela foi plantada na mesma época, o dossel das árvores possui o mesmo porte e ela é plantada em sistema de quadrículas, né? Para facilitar a manutenção. Então isso é facilmente identificado. Então os tons são bem diversificados aí da imagem. Então, eu fiz alguns pontos de silvicultura, se suficiente ou não, vamos ver, né? Vou partir para outro agora, ó. Isso aqui, solo exposto. Então vou fazer um isolamento aqui, ó, e vou determinar como sendo solo exposto. Então outro aqui, ó, de um padrão diferenciado, solo exposto. Esse roxo também se trata de solo exposto. Então também é importante a gente contemplar, né? Aqui já tem uma área natural aqui, então vou fazer uma área natural aqui só para já demarcar. Então, natural. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Mas você está mexendo no scroll, trocando, digitalizando em diversos zooms. Não tem problema, porque isso aqui são simplesmente assinaturas de ponto de controle. Lógico que quanto melhor o zoom que eu der, mais preciso vai ser a abordagem de um pixel que eu vou pegar, contemplando a identidade de um pixel. Então, o ideal é que vocês façam amostragens mais precisas, né? Bem digitalizadas. Eu estou fazendo rapidamente para dar o tempo de vídeo aqui. Então, agora eu vou fazer um pouco de agricultura aqui, ó. Esse aqui padrão agrícola. Agricultura. Tem outro padrão aqui, ó, um pouquinho mais claro, então vou também isolar. Tem um outro padrão aqui, ó, também. Então eu vou isolando os mais diversos padrões que eu encontrar na imagem. Então eu vou fazendo algumas amostragens na imagem. Essa o Nicolas vai dar risada porque engasguei mesmo, né? Finalizar e falei um an ainda. Mais agricultura. Vamos pegar alguns perfis diferentes também de agricultura. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui na verdade seriam pastagens, né? Mas eu vou classificar isso aqui como sendo agrícola. Não é um padrão agrícola, mas trata-se de pastagem. Agora eu estou classificando em classes, em 5 classes, mas poderia ser classificado em tipos também.
Não há necessidade de simplesmente, só posso fazer dessa forma. Não. Aqui eu estou fazendo a forma simplificada. Você pode fazer a forma detalhada. Então você pode aumentar o número amostral. Pode, tem uma água aqui, eu vou classificar ela também aqui, ó. Água, né? Tem uma área natural aqui interessante também, ó. Vou classificar isso aqui. Natural. Então eu estou fazendo várias amostragens. Uma das que eu não fiz ainda, que é um tanto quanto complexa até fazer, por exemplo, isso aqui, ó. São conurbado urbano. Tem um grupamento de chacras aqui, ó. Então eu até vou dar o nome de urbano aqui, mas provavelmente isso aqui nós vamos ter problema. Precisaria fazer uma amostragem mais refinada, né, com mais pontos de controle. Mesma coisa essa área aqui, ó. Urbano. Vamos achar o município aqui de Tirapina, que ele está aqui próximo, olha ele aqui. Então vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos fazer uma mescla aqui. Eu vou colocar urbano. Então agora acho que eu já fiz todos, né? Solo exposto e tal. Quero ter certeza se eu criei todos aqui. Eu vou criar uma tabelinha de símbolos, simbologia, por categoria, valores individuais de tipo, adicionar. Então vou colocar uma cor diferente ali. Não, vou colocar uma cor mais diversificada. Em homenagem. Tá, tem agricultura, natural, silvicultura, solo exposto, urbano e água. Então são 6 classes, na verdade, que eu acabei criando. Então ótimo, acabei de fazer isolamento. Lógico que vocês vão fazer muito mais amostragens do que essa. Essa aqui é importante, ó, isso aqui é uma área de cerrado. Então até se eu quiser separar isso aqui e dizer no atributo que isso aqui é um cerrado, eu acho que talvez valha a pena para a gente identificar as áreas de cerrado também. Então eu fiz algumas amostragens aí de cerrado. Deveria ter feito mais. Importante, parar a edição, salvar a edição disso aqui, né? Então, ótimo, acabei, preciso atualizar de novo, que agora tem mais uma classe aí feita. Então, ótimo, fiz algumas amostragens, fiz poucas, vocês façam mais, né? Agora eu vou ativar o Arc2Box e eu vou em Spatial Analysis Tools. Dentro de Spatial Analysis Tools, eu vou clicar em multivariáveis, né? E aqui eu vou criar então uma classe de assinaturas. Então a imagem, qual a imagem? Aqui está a minha imagem. Onde estão as feições de exemplo, né, de área de controle? Aqui estão as feições. Qual o nome que vai levar? Então a gente criou o campo tipo. Em que diretório será salva essas assinaturas? Dentro do RGB eu vou chamar de assinaturas e vou clicar em OK. Então ele está processando. Opa, tivemos algum erro aí durante o processamento. Então vamos... Está editável ainda? Está editável. Então eu preciso parar a edição aqui, ó. Esqueci desse detalhe. Parar a edição da assinatura. Então eu vou clicar novamente em OK. Ele está processando. Criado com sucesso. E agora então eu vou rodar uma classificação, né? Maximum Classification. Então aqui, qual a imagem que eu quero classificar? Aonde estão as assinaturas? Né? Em que diretório encontra-se as assinaturas? Então eu estou indo buscar minhas assinaturas aqui. Aqui estão. A taxa de fator de rejeição, vou colocar 0 aqui, tá? Mas o ideal seria 0.9. Vou dar um OK aqui. Rapidamente, por causa do tempo do vídeo que eu estou criando. Então ele está processando. E aí ele já vai fazer o isolamento dos pixels parecidos com as áreas de treinamento que a gente acabou de elaborar. Então aqui está.
Por que deu essa imagem pouca definição? Porque minha amostragem não foi legal. Então, ó, ele separou aqui o que é ambiente água. Inclusive, ele colocando água, vamos ver se a minha represa. Então, minha amostragem não foi boa, tá? Não foi legal. Ó, a água ficou com essa cor. Silvicultura, a amostragem estava legal. Solo exposto também, uma boa amostragem aí, ó. Não, de solo exposto também, mas a questão de áreas naturais minha amostragem não foi boa. Então olha como temos poucas áreas naturais. A agricultura, o grande maciço aí, né, agrícola. E urbano, olha o urbano, o problema que deu, ele confundiu muita coisa. Por quê? A amostragem foi pequena, não foi significativa. Então, quando eu estou fazendo essa classificação dos meus pontos de controle, a área urbana tem que ser melhor amostrada, né, para que ele classifique especificamente. Então, essa classificação que eu acabei de fazer, ela não serve. Então, eu teria que descartar. Então, até o cerrado, olha a área em branco aqui, o cerrado, a amostragem foi boa. Ele conseguiu identificar algumas amostragens de área de cerrado aí para minha área de estudo. Então, isso foi interessante. Então, essa classificação aqui eu iria descartar e fazer uma nova amostragem de pontos de controle. Quando que eu sei que está bom o número de amostragens que eu fiz? Quando a classificação da imagem estiver de acordo com aquilo que a imagem está mostrando para você. Na hora que você olhar para essa imagem e falar, olha, essa classificação refletiu exatamente aquilo que a imagem está me mostrando. Então significa que a amostragem foi boa. Então, o ideal é que a gente tenha aproximadamente 20 a 30 pontos de amostragem de cada uma das classes. E, o mais importante, contemplando toda essa imagem, toda a sua extremidade, sem deixar de fora nenhum pedaço. Então, isso é importante que a gente faça. E aí a gente vai finalizando. Tem como fazer também